Quinta-feira passada foi tremendo até demais, não foi? Foi sobre batismo com o Espírito Santo, a importância da oração em línguas, né? Que muitas vezes os crentes eles desprezam, né, esse privilégio, essa oportunidade. E muitas vezes a gente não se atenta, porque justamente o apoderamento dos filhos de Deus está justamente no exercício da oração em línguas. Jesus disse assim: ficais em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Aí eles ficaram esperando esse tal revestimento de poder que ninguém conhecia ainda. Então passou 50 dias, Jesus subiu, ressuscitou, subiu. E depois que Jesus subiu, passou mais 40 dias. 40 dias, então chegou o dia de Pentecostes. Então o que foi que aconteceu? Finalmente chegou o dia do revestimento de poder. E a primeira coisa que aconteceu não foi outra. Eles tiveram visões, todos tiveram visões, só que a visão era a mesma. Era visões de língua repartida como de fogo. Visões, imagine você vendo línguas voando. A língua é a língua voando, só que elas estavam repartidas e pegando fogo. Um fogo que não queimava, né? Então foi essas visões que eles tiveram. Eles viam línguas com chamas de fogo. Todos tiveram essa mesma visão. E imediatamente eles começaram a orar em línguas estranhas. Então foi aí o revestimento de poder. Aí depois que eu percebi isso, depois que eu aprendi isso, aí eu pensei, é por isso que quando eu oro em línguas, eu fico espiritualmente mais forte. Assim é qualquer um. Você pode começar uma oração fraco, mas se você resolver agora orar em línguas, você vai ver que rapidinho, em no máximo 5 minutos, você vai estar forte. Você não vai sentir mais nem cansaço físico. Se for de madrugada, aquele sono na madrugada, quando você começa a orar em línguas estranhas, só que não é assim 1 minuto não. Não é uma rajada só não, entendeu? Como diz o pessoal, entendeu? Você tem que segurar a peteca, vai orando. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos, 10 minutos, orando em línguas. Aí você vai ver que até o sono na madrugada vai embora. Ele pode voltar depois que você encerrar tudo e for dormir, mas nessa hora você recebe um renovo tão tremendo que o seu espírito fica forte, até o seu corpo. Se você tiver se assistindo alguma fraqueza, o seu corpo também é fortalecido. Por quê? Porque o revestimento de poder está justamente no dom da oração em línguas. A Bíblia diz, 1 Coríntios 14, que o dom das línguas, a oração em línguas, edifica a si mesmo. Quando você profetiza para os outros, você não está se edificando. Quando você ora por cura, você não está se edificando. Quando você prega a palavra e usa do dom da palavra, você não está se edificando a si mesmo. Outras pessoas estão sendo edificadas, curadas, recebendo a profecia, mas para a pessoa que está exercendo o dom, é o contrário. É o contrário. Ela não está se edificando, em vez de ela ficar mais forte, ela fica mais fraca, porque ela está usando o dom. É como se estivesse saindo virtude. É como não, é saindo virtude. Até de Jesus saiu virtude quando simplesmente a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus. E ele reconheceu que alguém tocou nele com poder, porque dele saiu virtude. O que é virtude? Virtude é energia, é uma energia espiritual. Então, o único dom que vai fazer ao contrário, em vez de sair, vai entrar,
é a oração em línguas. Não basta ter o dom, tem que orar em línguas, tem que orar, tem que fazer uso da ferramenta. Muita gente está fraco, tem um dom, é batizado no Espírito Santo, mas mesmo assim está fraco porque não faz uso da ferramenta da oração em línguas. Tinha aí um avivalista, ele já partiu para a glória, mas ele orava em línguas estranhas 8 horas por dia. Alguém ouviu falar disso? Vocês não viram? Orava 8 horas por dia em línguas estranhas. Ele ficou desempregado. Aí sabe o que foi que ele fez? Ele, rapaz, enquanto eu estou desempregado, eu vou fazer o seguinte, eu trabalhava 8 horas por dia. Eu entrava de 8 da manhã e saía às 16, 17, né? Que tinha a hora do almoço, né? Então, já que eu estou desempregado, eu vou fazer o seguinte, o mesmo horário que eu fazia lá na fábrica, eu vou ficar de joelho orando em línguas. Dentro de pouco tempo ele virou um dos maiores avivalistas do mundo. Ele viajou o mundo inteiro. Ele veio bater até no Brasil, porque ele não era daqui, acho que ele era dos Estados Unidos. David Robson. Se chegasse para ele, qual é o teu segredo? Oração em línguas. Oração em línguas. Aí o crente chega na igreja que já é batizado no Espírito Santo, porque quem não é batizado no Espírito Santo, através dessa mensagem da fé, você vai ser batizado. Sim. Você tem que crer. A gente chama para orar para o batismo, a pessoa não é batizado e ainda não vem, fica sentado lá atrás. Eu falando tudo isso que eu estou falando aqui, vale mais do que ouro. Vale mais do que um salário mínimo todo mês, salário mínimo do governo, é bem melhor. David Robson estava desempregado, pergunta onde é que ele foi parar, orando 8 horas de línguas estranhas todo dia, pergunta. É dentro de avião, mano, todinho, viajando, fazendo, ganhando alma, milhares de almas de vida, milhares de vidas sendo convertidas ao Senhor. Ele treinava, capacitava avivalistas no mundo inteiro. Pastor, mas eu estudei sobre avivamento. Não, porque tu estudou avivamento de um século atrás. Esse aí foi recente. Ele morreu um dia desse aqui, eu acho que está com 2 anos, 3 anos que ele faleceu. Eu acho que em menos de 5 anos atrás ele estava aqui no Brasil. Ele só fazia assim, ó. A igreja caía todinha na unção. Aí o que acontece? Tem muitas pessoas que estão dizendo, pastor, não só aqui, nos outros cantos é ainda pior, mas estão dizendo, estou fraco. A pessoa tem um batismo com o Espírito Santo, tem um dom, e está dizendo, estou fraco, estou espiritualmente fraco, ora por mim. Que justificativa? Se uma pessoa diz que está, se é uma pessoa recém-convertida, tudo bem, amém. Se é uma pessoa que estava afastada e está voltando agora, tudo bem, amém, é normal. Mas uma pessoa que está na presença, que está ouvindo a pregação, que está ouvindo esse tipo de pregação aqui das quarta-feiras, que está recebendo impartição. Pastor, agora eu entendi, foi mais nada, impartição. Você sabe o que é impartição? Eu sei que você sabe impartição. Quem sabe o que é impartição? É partir o bolo, Vânia? O que é impartição? É partir o quê, Vânia? A impartição é quando a gente chama vocês aqui, depois da pregação das quarta-feiras, e a gente diz assim, nós vamos
Nós vamos orar para vocês receberem o poder de Deus. E a gente sai ungindo vocês, e a gente vai impondo as mãos, e vocês vão caindo e ficando no repouso. E a gente diz: recebe poder, recebe unção, fogo, recebe, recebe. Então, quando nós estamos fazendo isso aí, nós estamos fazendo a impartição da unção. Ou seja, a unção que Deus está derramando naquele momento, aqui no altar, na hora da pregação, nós estamos imparticionando, ou seja, vamos dizer aqui na palavra, nós estamos transferindo. Eu e a pastora Flávia, depois que nós recebemos a impartição do Randy Clark, depois daquele dia, começou a haver um mover de curas e milagres aqui na igreja. Antes da impartição do Randy Clark, era difícil acontecer. Era muito difícil acontecer. Mas depois que nós recebemos uma impartição de uma pessoa que tem um dom de cura, o principal dom dele era da cura, então nós começamos a ser usados em cura. Não quer dizer que que a pessoa, numa impartição, não quer dizer que a pessoa vai receber todos os dons que a pessoa que está orando tem, não. Mas quando está havendo uma impartição, quem está recebendo, ele vai receber uma unção. Ele está recebendo uma unção, né? Pode ser a unção que está fluindo no momento. Por exemplo, se o mover espiritual é de cura, então se houver uma oração de impartição, então quem receber, se receber, porque a fonte é Deus, a gente ora, mas Deus é quem transfere. Então se receber e Deus transferir de quem está orando para quem está recebendo, então aquela pessoa vai receber aquela unção que está fluindo ali naquele momento. Se a unção que está fluindo é uma unção profética, está havendo profecias, está havendo revelação, e de repente quem quer receber? Vem, fogo, 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 e a pessoa começa a entrar nos mistérios, começa a cair, repousar, ser arrebatado. Então elas estão recebendo uma impartição de uma unção profética. E quantas vezes nós não fizemos isso aqui? Só que no momento da impartição, não quer dizer que necessariamente a pessoa recebeu. Isso aí vai depender de vários fatores. Vai depender primeiro da vontade de Deus. Vai depender da fé da pessoa. Vai depender do preço que a pessoa já pagou. Pastor, mas é pela graça. Não, pela graça é a salvação. A salvação é pela graça. Você crê no Senhor Jesus, confessa Ele, confessa o nome do Senhor Jesus com o seu coração, com a sua boca, e será salvo. Mas a unção de Deus a gente recebe mediante a preço pago. Tem gente que recebe sem ter pago um preço suficiente. Acontece casos raros, mas ela recebeu porque é um propósito de Deus. Deus tem pressa, mas pode ter certeza que se ela ainda não pagou o preço daquela unção, a partir daquele dia que ela recebeu, ela vai começar a pagar. Foi tipo assim, Deus deu fiado, parcelou. Tipo assim, toma, recebe, mas tu agora vai começar a pagar. A pessoa recebeu a unção, mas a partir daquele dia ela vai começar, meu Deus do céu, dores de parto, dependendo da unção. Quanto maior a unção, maior o preço. O Miqueias recebeu uma semente aí no dia do aniversário dele, uma unção aí, ó. Só que a unção está aqui, ó. A semente ainda ela vai aflorar. Vai ser mediante a obediência e a busca dele. E o preço que ele vai pagar, porque ele não pagou o preço, ele ainda vai pagar. Deus apenas antecipou. Seja bem-vindo, Miqueias, ao nosso universo. Então o que é que acontece? Aqui nós temos ministrado nas quarta-feiras principalmente, todos os cultos, mas principalmente nas quarta-feiras, essa mensagem do Espírito Santo.
né? Essa graça do Espírito Santo, que é uma bênção, né? O Espírito Santo é uma bênção, é uma graça. Os dons, né? A glória do Espírito Santo. Então, não é, vamos dizer assim, não é aceitável, não é essa palavra aceitável, achá-la um pouco dura, mas assim, não é entendível, não sei nem se existe essa palavra, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Não é entendível que uma pessoa, né, principalmente assim, né, que já é obreiro, né, que já está com a gente há mais tempo, né, que anda com a gente, né, que tem ouvido nossos ensinamentos, os ensinamentos que Deus nos dá e a gente passa. Então, muitas vezes não dá para entender como é que a pessoa, na altura do campeonato dessa, ainda diz que está fraca espiritual. Porque tem um ensinamento e ainda tem a impartição. O que? É o conhecimento através da palavra e a graça através da nossa imposição de mãos. E tem gente que não recebe por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Tem gente que não recebe, que não tem interesse de receber por causa da frieza espiritual. A frieza espiritual, ela faz isso. A pessoa, ela fica sem desejar o Espírito Santo. Para ela tanto faz como tanto fez. Ela está mais interessada naquilo que Deus pode dar, está mais interessado na bênção que o Espírito Santo pode dar, do que numa vida, num relacionamento, numa comunhão com Ele, numa intimidade que vai levar a fluir em níveis espirituais, que vai trazer bênçãos dos lugares celestiais. Mas já foi depositado muita unção aí. Muita unção aí já foi depositada aí, ó, a vocês. Quantas impartições aqui. Agora que você já sabe o que é impartição, eu posso falar aqui impartição à vontade. Quantas impartições de unção foram feitas aqui. Tem muito azeite acumulado aí. O problema é que não basta ter azeite. Você tem que ter uma mente renovada. Uma mente renovada para saber como fluir no azeite. Como usar o azeite. Como usar os dons. Porque não adianta você, seu espírito está cheio de... As vasilhas estão tudo transbordando, né? As vasilhas estão todas transbordando. As suas lamparinas espirituais estão todas acesas. Tem azeite para dar e para vender no espírito. Mas se sua mente ainda não... Se você não se permitiu a sua mente ser renovada... Porque o Espírito, ele vai trabalhar em paralelo com uma mente renovada. Não é qualquer mente, não é uma mente mundana. Não é uma mente materialista. É uma mente renovada pelo Espírito Santo. Porque enquanto a nossa mente não é renovada, a gente não entende os mistérios espirituais. Né, Paulo? Pode ser o... Enquanto a nossa mente não é renovada, a gente pode até ter azeite, mas a mente ela não está capacitada para entender os acontecimentos do subsolo espiritual. A mente está materialista, está superficial, está carnal, está vivendo a 100% no mundo físico.
mundo físico. A sua mente, ela só é capaz de detectar, não é nem de ver, de detectar aquilo que é palpável. A mente que não é renovada, ela é assim. Ela só é capaz de perceber aquilo que se pode pegar, aquilo que é visível, o que é material. Mas a partir do momento que nós nos deixamos o Espírito Santo renovar a nossa mente, então agora a nossa mente tem capacidade de perceber além do físico, que também é muito importante. Além do físico, agora você vai perceber coisas espirituais, coisas que o olho não está vendo, coisas que você não consegue, não pode pegar, coisas que você não pode sentir o cheiro nem o sabor, mas através de uma mente renovada, ela está detectando, está percebendo que o Espírito está sentindo algo palpável, o Espírito está sentindo o cheiro de algo, o Espírito está sentindo o sabor de alguma coisa, o Espírito está vendo alguma coisa. Os seus olhos espirituais não estão vendo, mas a sua mente renovada, ela entende que seu Espírito está vendo algo. Você sabe quando o Filho de Deus, ele olha, rapaz, eu não entendi o mistério, mas tem algo aqui. Por que ele diz isso? É porque ele quer fantasiar? Não, é porque a mente renovada dele já detectou que o Espírito, embora ele não saiba, mas o Espírito está vendo alguma coisa. Porque a mente renovada pelo Espírito Santo, ela fica sobrenatural. A mente renovada, vamos lá, através de estratégias humanas, né? Vamos lá, programação da mente, né? Tem agora aí, né? Programação da mente, né? Tem umas estratégicas, né? Através aí de estudos do pessoal da psicologia, pessoal que estuda a ciência da mente, pessoal que estuda neurologia. Então existem métodos de fazer uma mente ficar mais renovada, mas são estratégias humanas. Realmente ela fica mais renovada, a pessoa. Existem métodos da pessoa decorar, para quem está estudando, né? Decorar as questões, decorar as coisas para fazer uma prova, um concurso, um Enem. Existem muitos métodos, estratégias para fazer. Só que ainda não, e é bom, é importante, mas ainda não se trata de uma mente renovada pelo Espírito Santo. Porque a mente renovada pelo Espírito Santo, ela vai ver aquilo que o olho não está vendo. Ela vai ser uma mente sobrenatural. Ela vai discernir aquilo que não tem lógica. Jeremias, o que é que tu vês? Eu vejo uma amendoeira. Vistes bem, Jeremias, pois é a minha palavra. Como é que eu vou dizer que uma visão de uma amendoeira é a palavra de Deus? Então, trata-se de uma mente renovada sobrenaturalmente. Porque quem deu o discernimento, a tradução, foi Deus, né? Deus é Ele que dá a visão, claro que Ele sabe qual é a tradução. Mas seria a mesma coisa se fosse para Jeremias discernir através de um discernimento espiritual. Jeremias, ele dizia assim: eu vejo uma amendoeira e o Espírito do Senhor me faz discernir que se trata da palavra dele sobre a casa de Israel. Então significava que Jeremias estava com a mente agora renovada para funcionar agora da maneira sobrenatural. É sobrenatural. Você não precisa ser estudado, você não precisa ter faculdade, você não precisa, para ter uma mente renovada, muitas vezes a pessoa não precisa nem ser alfabetizada. O que ela precisa é permitir que o Espírito Santo haja na vida dela. É por isso que tem pessoas que
Tem pessoas que não sabem nem ler direito, tem pouco estudo, mas ela tem um discernimento espiritual altamente extraordinário, surreal. Ela tem um discernimento espiritual tremendo. Ela fez esse estudo que eu estou passando? Não fez. Ela participou desse culto aqui, como não participou não, mas ela se permitiu que o Espírito Santo renovar. Tem gente, tem pessoas aí que você vê, a pessoa mal sabe falar, pessoa mal sabe falar a língua portuguesa, mas se você disser para ela, eu tive um sonho, eu tive uma visão, ela diz na hora o que é, da maneira correta. Ela lê uma palavra, não sabe nem ler direito, mas quando ela olha para a Bíblia, ela consegue ler aqueles versículos. Você já viu isso? Eu conheço gente que não sabe ler nada. Dá uma revista, dá um jornal, ela não lê nada, mas quando dá a Bíblia, ela lê tudo. Eu já vi de perto, não é de longe não foi na televisão não, foi gente de que eu vou conviver no dia a dia. Eu já vi isso. Sabe o que é isso aí? A pessoa é renovada no espírito e é renovada na mente. Na mente. Entendeu? E não precisa ter esse estudo para isso não. É uma ação espontânea do Espírito Santo a partir do momento que a pessoa deseja, tem sede. Para ter isso não precisa estudar teologia. Para ter isso basta ter sede do Espírito Santo. Só que por meio desse conhecimento, eu estou passando isso para você em forma de estudo, a fim de despertar o desejo nos corações daquele que ainda não tem desejo. E isso também é um dom. Pastor Renato, que dom é esse? É o dom da ciência da palavra de sabedoria. Outro chama é o dom da ciência da palavra. Como é que funciona esse dom? O Espírito Santo, ele dá a capacidade de a pessoa discernir mecanismos espirituais que acontecem voluntariamente pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age voluntariamente sobre as pessoas, mas o dom da ciência da palavra, o dom da sabedoria da palavra, ele faz com que a pessoa discirna e consiga destrinchar os mistérios espirituais envolvidos. É o que eu estou fazendo aqui para você agora. Porque no geral, ninguém ensina isso. No geral, a pessoa diz assim: você tem que ter sede. Tem que ter sede e acabou. Como é que eu faço para ter dom? É a oração, jejum, palavra e sede pelo Espírito Santo. Acabou, é assim. A maneira tradicional, onde a gente vai encontrar na maioria dos lugares, é essa. Só que o Espírito Santo me deu a graça, pela graça. É pela graça, a gente não merece nada. Eu não sou merecedor de nada. É pela graça, Ele me deu a graça de desvendar os mistérios espirituais e ensinar. Aí é um privilégio dado por Deus de você estar aqui presente. Assim como esta graça está sobre mim, esta graça está sobre mim porque Ele me deu a graça para desenrolar os mistérios. E Ele te deu a graça de aprender os mistérios, de receber o ensinamento, para que você também venha a ser um quebrador de maldições geracionais, um matador de gigante. O intuito aqui é despertar esse desejo que está aí escondido.
Eu nem ia pregar, eu ia pregar outra coisa, totalmente diferente. Mas deixa o Espírito Santo continuar falando. O meu intuito é despertar esse desejo, o desejo está aqui. Pastor, mas eu não tenho sede, pastor, eu sinto uma frieza, eu vou orar e não consigo nem pensar em Deus na hora que eu estou orando. Eu penso em tantas coisas na hora que eu estou orando, às vezes eu não estou nem preocupado, mas quando eu vou orar, aí vem uma preocupação do nada, como se viesse só para atrapalhar a minha oração, e eu não tenho aquela fome que o Senhor está falando. Pois é. Pois o intuito desses ensinamentos, dessas pregações e dos cultos de avivamento é despertar esse desejo dentro de você. É dizer a este Lázaro espiritual que está aí dentro assim: Lázaro, sai para fora. O intuito dos cultos do avivamento e desses ensinamentos é despertar esse leão que está aí adormecido. Entende? E a maior alegria de quem está nessa missão é de ver as pessoas recebendo, ver as pessoas sendo transformadas, ver as pessoas sendo espiritualmente ativadas. Por isso que a nossa felicidade foi grande. Quinta-feira passada ela foi batizada no Espírito Santo. Por quê? Porque a alegria de quem ensina nessa área é ver a lâmpada acendendo, a lâmpada que está apagada acendendo. Aliás, a alegria de qualquer pessoa que ensina qualquer coisa em qualquer área é de ver os frutos daquilo que ela está fazendo. Qualquer pessoa, ensino ou qualquer tipo de trabalho. Qualquer tipo de trabalho que você realiza, o seu maior desejo é ver os frutos. Qual é o agricultor que planta a semente, e ele não vai ter alegria de ver os frutos nascendo? Então essa aqui é a minha alegria. Quando eu vejo alguém espiritualmente despertando, quando eu vejo alguém espiritualmente nascendo, quando eu vejo se cumprir o que está escrito no livro de João 4, é necessário que nasça de novo. É necessário que nasça de novo da água e do Espírito. Então, quando a gente vê alguém nascendo de novo da água e do Espírito, é a maior satisfação. Mas quando a gente vê a pessoa rejeitando a água e o Espírito, mesmo conhecendo dessa água e desse Espírito, mesmo assim rejeita, é a nossa maior decepção. Quer ver eu ficar triste? É a pessoa ouvir o ensinamento, ouvir a palavra, entender, ter acesso a essa aprendizagem, esse ensinamento, e por fim a pessoa dizer: não, eu não quero dessa água, eu não quero desse Espírito. Ou então faz pouco. Não estou nem aí. Mas em compensação, quando a gente vê pelo menos um nascendo, qual é o pai, qual é a mãe que não vai ter alegria de ver seu bebê nascendo? Só se for louco, né? Só se for endemoniado. Mas se não for endemoniado, for um ser humano normal, ele vai ter alegria
de ver ali o fruto do ventre sendo gerado, nascendo. E o intuito é esse: fazer com que realmente nasça da água e do Espírito. Não na forma carnal, mas numa forma realmente espiritual, nascido de Deus verdadeiramente. Nascido de Deus. A gente não vai se alegrar se ver que aquilo ali não é de Deus, mas se a gente vê que ali é de Deus, que foi realmente nascido de Deus, é a nossa maior alegria. Pessoas que não conheciam o Espírito Santo, agora passando a conhecer o Espírito Santo, mas não mais de ouvir falar, mas de viver o transbordar do Espírito Santo aqui dentro de você. Pessoa recebendo batismo com o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo não é uma coisa de longe, agora o Espírito Santo é algo que está aqui falando dentro de mim, dentro de você. Porque quando eu vejo alguém sendo batizado no Espírito Santo, ali ali está se cumprindo o que Jesus disse: é necessário que nasça de novo. Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, tu não entende nem das coisas terrenas. Eu estou falando de coisas terrenas, tu não está entendendo, quanto mais das espirituais. Deixa eu te dizer uma coisa, Nicodemos. Na verdade é necessário que tu nasça de novo. E Nicodemos perguntou: e porventura é possível alguém já sendo velho voltar para o ventre da mãe? Para você ver como o discernimento espiritual de Nicodemos era forte, viu? E Jesus disse, eu fico imaginando a cara de Jesus, decepcionado, não entendeu? Eu fico imaginando Jesus dizendo: eu estou falando é da água, é nascer de novo, mas é da água e é do Espírito. Que eu acredito que era a maior alegria de Jesus, é vendo os filhos espirituais sendo gerados. As pessoas que antes só entendiam de pescaria, agora pescando homens. De pessoas que só entendiam das coisas materiais, agora curando os enfermos, expulsando os demônios, orando, fazendo impartição, e as pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Quando a gente ora para o batismo do Espírito Santo, é uma impartição. A impartição, ela pode vir através da imposição da mão, seja tocando ou seja à distância. A impartição, ela pode acontecer através de um ensinamento da palavra. Eu estou ensinando aqui. Se tiver alguém com o coração aberto, só em eu estar falando aqui, você já está recebendo uma impartição. Só em estar aqui neste ambiente ouvindo essas palavras, você já está recebendo. Tem gente que só em ouvir uma pregação espiritual, ela começa a sentir algo aqui dentro, começa a sentir uma glória de Deus dentro dela, algo inexplicável. Às vezes começa até a sentir arrepios, começa a tremer, dá aquela vontade de entrar nos mistérios, orar em línguas. Só em ouvir a palavra, é porque você está recebendo a impartição através da palavra. Você pode receber uma impartição, a gente orando por outra pessoa aqui. A gente está aqui orando por uma pessoa, e aquela unção que está sendo liberada nessa oração, uma pessoa que está simplesmente assistindo, ela pode receber aquela impartição ali. Segredos espirituais.
Porque enquanto eu estou falando, eu creio, o Espírito Santo está preparando terreno. Algo já está sendo liberado aí, ó. Ondas de unção estão sendo liberadas aí, ó. Daqui do altar para a vida daquele que está com o coração aberto aí. Com o coração aberto para receber do Espírito. Eu estou falando aqui, só eu estou falando, é como se eu estivesse sendo renovado. Eu estou falando de uma unção de Deus que está sobre mim, está sendo liberada através de mim, porque eu estou sendo um canal. Mas se eu tiver com o meu espírito, meu coração aberto, essa unção que está saindo de mim, ela volta dobrada. Porque eu estou recebendo a impartição aqui enquanto eu estou falando. Por isso que eu fico assim meio coisado assim, ó, com o braço meio assim, ó. Bota o pescoço, né? Nem tem pescoço, mas um pescoço que não entra para dentro, fica assim. É porque eu estou recebendo. Enquanto eu estou falando, a unção está sendo liberada de mim, mas o Espírito Santo está trazendo outra unção renovada. Ora, se eu que estou entregando, eu estou recebendo, quanto mais você que está aí só para receber. Eu estou ocupado com duas coisas. Eu estou ocupado em entregar e em receber. Você está aí sentado, bem confortável, na frente do ventilador, só para receber. Está sentindo? Esse menino aqui está sentindo. Micaías. Porque é o jeito dele sentir, eu conheço. Ele já cruzou os braços ali, ó. Está batendo no pé, eu conheço. Porque enquanto eu estou liberando essa palavra para a tua vida, o Espírito Santo, se ele encontrar uma mente aberta, um coração aí receptivo, ele vai estar transformando essas palavras num renovo espiritual e um renovo mental. Você está sendo renovado no espírito e através do conhecimento você está sendo renovado na mente. Está havendo renovação no espírito e está havendo renovação da mente. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, se você está receptivo neste momento, ou qualquer outro momento em que a palavra é ministrada por meio do Espírito Santo, você tanto está sendo renovado no Espírito, quando está sendo renovado o entendimento. É duas coisas que tem que andar em paralelo. E a pregação da palavra de forma espiritual, ela pode te proporcionar isso. Você é fortalecido no Espírito, na mesma medida que você é fortalecido no seu entendimento. Você recebe conhecimento, ou seja, você tem uma mente que passa a ser uma mente sobrenatural, ao mesmo tempo que o seu espírito, ele fica fortalecido. O seu espírito, ele fica como se tivesse ao seu redor escudos contra fortalezas do mal. O seu espírito, ele fica fortalecido a ponto de resistir às resistências do maligno. O seu espírito, ele fica fortalecido a ponto, através de você ser liberado, haver uma liberação de milagres de forma sobrenatural. Porque quanto mais o seu espírito é fortalecido, através de você, o Espírito Santo, ele libera de forma sobrenatural milagres, ondas de avivamento, ondas de unção. A partir do momento que o seu espírito está fortalecido, então você começa a emanar a glória do Senhor em sua volta, e as pessoas que estão em sua volta, elas começam a ser contempladas, abençoadas. Cada um começa a receber uma flor, a flor que eu vi na visão aqui no começo do culto. Cada um vai recebendo da flor.
a bênção espiritual. Ó. Deixa eu ver quantos já estão recebendo. É um privilégio. A bênção espiritual é aquilo que traz as bênçãos dos lugares celestiais para a nossa vida. Está havendo impartição de glória aqui, ó. Está havendo uma transferência de glória. Uma transferência de glória do altar para a tua vida. Dois, três. Dois, três, som. Dois, três, som. Dois, três, som. Dois, três, som. Deixa eu ver quem que já está recebendo aí. Eu sou o primeiro a receber, porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Primeiro eu recebo. Primeiro me ponho como um canal para receber.
Quem vai me ajudar aqui hoje é o Douglas. Tira essas cadeiras aqui, tira. Tá vendo como é? O conhecimento, ele abre caminho para a graça. O conhecimento ele abre caminho para a graça. Aí, você nem está entendendo que eu estou tocando no Espírito Santo. Tá vendo, ó? Tá vendo como a partir do momento que a gente tem um conhecimento, a graça de Deus ela fica abundante. Abundante. Vai receber, vai receber, vai receber. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fogo! Ondas de avivamento, não sei se você já percebeu. Ondas de avivamento está fluindo aqui, ó. Ó, ó, sinta, sinta, receba, receba, receba. É um momento de impartição. A glória, a unção que está fluindo nesse lugar agora. Eu vou ministrar sobre a tua vida e vai ser particionado para você. Você vai receber um depósito aí. O Espírito Santo vai fazer um depósito através da minha vida para a tua vida. Um depósito de glória. Quem deseja? Esses que já estão em repouso, eles transbordaram, desejaram tanto que transbordaram. Mas vocês que ainda estão aí, quem de vocês deseja ainda?